Bactéria é um micro-organismo que se aloja em diferentes partes do corpo humano. Existem várias instaladas nas mãos, nos cabelos, na boca, no nariz e a maioria funciona como mecanismo de proteção. Quando há uma infecção, ela é tratada com antibiótico. Assim, o medicamento provoca a morte das mais sensíveis. Com isso, antibióticos utilizados de forma inadequada acabam provocando uma seleção das bactérias mais resistentes. O processo é simples. Bactérias que sobrevivem aos antibióticos podem gerar outras bactérias que também são resistentes. Tecnicamente, essas bactérias são chamadas de multiresistentes, ou seja, resistem a diversos tipos de medicamentos. Bactérias multiresistentes podem ser genericamente definidas como aquelas que são suscetíveis aos antibióticos de primeira escolha. Os exemplos mais comuns no ambiente hospitalar são os Staphylococcus aureus, resistentes à oxalacilina, e os gram-negativos como Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa e Enterobacter cloacae, resistentes aos aminoglicosídeos. Existe grande variação no padrão de susceptibilidade destes agentes e esta resistência pode se estender a múltiplos antibióticos. O desenvolvimento de cepas resistentes a antibióticos se dá por mutação genética natural ou induzida e as cepas mutantes criam diversos mecanismos de inibição da atividade dos antimicrobianos. Existe o potencial de transferência de genes de resistência de uma cepa para outra através do deslocamento de fragmentos de DNA. Segmentos instáveis de DNA cromossômico, tramposons, podem ser transferidos, bem como fragmentos de DNA extracromossômicos, plasmídeos, levando genes de resistência de uma cepa a outra. O uso de antibióticos induz a uma pressão seletiva sobre as cepas bacterianas, favorecendo a preservação das cepas que sofreram mutação genética para a resistência em relação às cepas sensíveis. A disseminação destes agentes ocorre particularmente quando as medidas básicas no controle das infecções hospitalares não são respeitadas. O principal local onde essas bactérias são mais encontradas são nos hospitais. Nesse sentido, o principal cuidado em um ambiente hospitalar é a higienização das mãos com álcool. Também é importante manter o ambiente hospitalar limpo, visto que a bactéria tem sobrevida longa nas superfícies, como nas grades das camas, na prancheta do prontuário, nos lençóis, etc. Para isso, é preciso ter garantidos produtos de limpeza, equipamentos de proteção individual, luvas, capotes e máscaras. O pessoal capacitado para cumprir os protocolos. Uma das medidas para frear a resistência microbiana é racionalizar o uso de antibióticos e evitar tratamentos errados ou incompletos. Por isso, a receita especial em 2 vias é obrigatória para a compra deste tipo de medicamento no Brasil desde 2010. O objetivo é fazer com que o paciente só utilize antibióticos após a avaliação profissional, que defina o tipo e a duração necessária.